Então é o seguinte, geralmente quando você precisa testar um site, você está começando, quer aprender como manipular o WordPress, o Elementor, os plugins e etc. As pessoas dizem para você que você precisa de uma hospedagem e de um domínio, o que não é mentira. De fato, o ideal é que você tenha uma hospedagem e um domínio, mas nem todo mundo pode começar assim. Então, assim como eu não pude, eu acabei encontrando um dos programas que é mais simples, tá? Comparado com muitos que vocês vão encontrar por aí, o Champ e etc. E basicamente é o seguinte, vocês vão dar no Google uma pesquisa lá, Local Hub, vai aparecer aqui esse ícone, esse site. Você vai criar uma conta. Criando essa conta, fazendo login aqui, já vou logar direto, né? Vocês podem fazer isso também. Não precisa ir no passo a passo, né, do cadastro. Mas beleza, você fez o cadastro, você vai clicar em download. Clicando aqui, automaticamente o arquivo, se eu não me engano, são 400 MB, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, na minha parte de downloads, você vai ver que eu já tenho um arquivo na versão mais recente, 7.1.0, de 476 MB. Então você vai fazer a instalação, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Para fazer a instalação é simples demais. Dá 2 cliques, confirma e o processo não é muito lento. Você precisa de no mínimo um computador com 4 GB de memória RAM para evitar que o programa trave muito, já que ele não utiliza internet, você vai trabalhar totalmente offline. É preciso que você tenha uma memória RAM relativamente boa, um armazenamento legal e você também tem um processador bom, né? Aqui ele vai te pedir para você decidir se você quer que apenas o usuário que você está utilizando agora tenha acesso ao programa ou todos os usuários da máquina. No meu caso eu tenho mais de um usuário, mas apenas eu vou ter acesso. Então clico em próximo, escolho o local onde você tem instalado o programa. Eu dou preferência para o padrão, tá? Eu já fiz o teste de instalar ele em uma partição e alguma coisa diferente, algum lugar diferente do padrão, e ele geralmente não funciona bem, algumas coisas dele, tá? Então basta você esperar e assim que terminar de fazer a instalação eu volto e mostro para vocês, tá? Pronto, terminando a instalação, você pode deixar isso aqui marcado, tá? Para executar logo ao concluir a instalação. E aí é só aguardar. Pronto, ele vai iniciar, né? Aqui eu tô com um recorte pequeno na gravação, mas eu vou tentar diminuir aqui, descer um pouco para poder ver se encaixa. Pronto, beleza. Quando você entrar, ele não vai ter isso aqui, tá? Isso aqui é um site de teste que eu já coloquei para vocês verem como é que funciona. Então o que vai acontecer? Logo de cara ele vai vir branco, né? Você pode vir aqui em preferências e já fazer algumas alterações. Eu prefiro ele no modo Dark, mas fica a seu critério. Aqui tem mais algumas opções que você, por exemplo, pode utilizar um e-mail que já vem de padrão. Você pode sim receber e fazer teste de recebimentos de e-mail, como se fosse um e-mail profissional, né? E aqui você decide como vai ser esse seu e-mail, sempre deixando como ponto local no final, tá? O domínio também, geralmente a gente faz o que? Um site ele tem .com.br, né? Aqui não. Os sites eles têm o domínio e tem o subdomínio, o sufixo, né? Na verdade, que aqui é o ponto local. E aqui você pode decidir deixar .com também, por exemplo. E aqui você decide aonde esses sites que você vai criar eles vão ficar armazenados. Por padrão, eu sempre deixo como já está. Você pode exportar também os sites que você já tem e definir aqui quais são os formatos que esses arquivos terão ao formatar. E aqui em avançado não tem muitas coisas para você mexer não, porque tudo funciona normalmente. Aí vamos lá, aqui você tem a parte do login, né? Quando você faz login lá no site vai ficar logado aqui. Aqui a criação dos sites. Aqui você vai poder se conectar diretamente lá com a plataforma, né? Porque você também de fato pode hospedar seu site na plataforma da empresa local, né? Tem o Blueprints, que é uma ferramenta bem interessante que você pode utilizar um site que você já tem como modelo. Eu vou explicar mais para frente. E aqui também tem os add-ons.
Esses addons também são boas ferramentas que você vai poder utilizar mais para frente. Por exemplo, otimizar as tuas imagens, fazer backup para a tua conta do Google Drive, do Dropbox também, né? Esse link checker também, você pode colocar o site online para o teu cliente verificar, né? Antes de você fechar com ele, tá? E aqui algumas dúvidas, né? Suporte. Então, voltando aqui para a criação do site, você vai clicar aqui então no mais. Você vai decidir duas coisas. Eu já tenho o Blueprint. O Blueprint ele é um modelo. Ele já é um site no qual já tem um WordPress, já tem um usuário. E eu configurei ele de forma que toda vez que eu quiser criar um novo site, eu não preciso ter que começar do zero. Instalar o WordPress, criar o usuário, instalar temas, instalar plugins. Eu já deixo lá por padrão. Então se eu quiser usar o Blueprint, ele já vai seguir assim. Eu já tenho esse site aqui que eu chamei ele de modelo. E aqui você vê até os detalhes dele. Por exemplo, quando foi que eu criei, qual o tema que ele está sendo utilizado, a versão do PHP e etc. Quais são os elementos que estão instalados, os plugins que estão instalados. Enfim, como você não vai ter isso, então você vai direto por criar um novo site. Ah, é verdade, tem essa opção aqui também, né? Se você tiver um site que você exportou, você pode usar o arquivo zipado, né? Que tá lá, o arquivo, para você subir o site. Aí aqui você decide o nome. Então, por exemplo, teste local é o nome do site que vai ficar aqui. E aqui mostra então como vai ser o domínio dele. O domínio vai ser teste/local.local. Seja lá qual for o seu domínio que você colocar, pode ser aqui. Por exemplo, o meu site oficial é o Inova Sites, então seria inovasites.local, correto? E aqui o local onde ele vai estar instalado. Beleza, eu dou preferência que vocês não mudem isso aqui se vocês não manjam, tá? Que são as questões do servidor, as coisas que fazem o site funcionar, como se fosse a hospedagem em si, né? Mas aqui você em custom você pode trocar qual a versão do PHP. Eu sempre recomendo a versão 7.4, que apesar de não ser a mais recente, né, a mais nova, você vê que tem a 8.2, eu utilizo porque ele é bem estável, tá? Não tenho motivos de atualizar. Então eu sempre utilizo o 7.4, para a maioria das coisas funciona. E aqui você decide se você vai querer Apache, enfim, depende do que você utiliza, né? Mas ele já por padrão vem aqui para a versão mais recente do PHP, o NGX e o MySQL. Então eu só vou mudar aqui, senão ele vai pedir para fazer o download do MariaDB. Aqui eu vou usar o MariaDB, tá? Mas lá você pode deixar de padrão. Tô mudando aqui porque senão ele ia ter que fazer download do 8.2, tá? Eu não quero que faça download no momento. Então é só clicar em continuar. Você vai escolher o nome do usuário. Eu vou botar aqui então Eduardo. Você vai digitar uma senha. Ok. E o e-mail. Lembra aquele e-mail principal lá? Você pode escolher aqui um outro, mas tem esse e-mail ao padrão. Tá? E aqui você escolhe se você quer fazer um multisite ou não, um subdiretório, um subdomínio, enfim. Eu geralmente não mexo nisso aqui. Agora quando você clica em adicionar, basta você esperar. Então ele vai fazer toda a verificação, toda a instalação do servidor, dos arquivos, tá? Você tem que estar conectado com a internet para poder fazer o download do WordPress. Então ele vai fazer o download, instalação, tudo certinho. E aí você não precisa fazer mais nada, só esperar alguns minutinhos que ele termina. Quando ele finalizar eu volto aqui e mostro para vocês, tá? Olha, interessante, eu dei uma pausa aqui, mas voltei porque é muito provável que vai aparecer para vocês algumas solicitações. Tudo que aparecer vocês podem confirmar, tá? É tudo uma questão de segurança, de acesso, mas é para poder o site funcionar perfeitamente. Então pode aparecer umas 3 solicitações para você confirmar. Aí você só confirma e espera, tá? Aqui mesmo já instalando o WordPress. Quando eu terminar, eu volto novamente. Pronto, está finalizando, tá? Beleza, então aqui o teste local, que é o nome do site que eu criei, já está instalado, funcionando e ativo, tá? Vocês vão verificar aqui que ele está com a barrinha verde aqui. Aqui ele pede para você parar o site, no caso ele está ativo. E aqui também mostra um site rodando,
Você pode clicar em Stop All, porque no caso se tiver mais de um ativo no momento, no caso só o teste local. Então quando você chega aqui, existem várias coisas que você pode fazer, tá? Primeira coisa, aqui você vai ter a opção de abrir o site e abrir a área de gerenciamento do site, ou seja, você já ir direto para o painel de administração do WordPress. No caso é a mesma função daqui, de abrir o site, painel de administração, tá? Aí aqui você vai ter mais algumas outras opções, como parar o site, que é a mesma opção aqui, né? Reiniciar o site, clonar o site, exportar o site, salvar ele como blueprint, como modelo, tá? Ou então mover para um novo grupo. Você pode criar modelos, né? Vários sites, vários grupos, tá? E esse change domain é basicamente trocar o domínio. Então o domínio aqui está teste local, eu posso trocar para um outro domínio, eu posso renomear esse site, correto? Ou posso apagar também por aqui. Então aqui a gente tem mais algumas outras informações que são interessantes. Primeiro, aqui se eu quiser trocar o domínio, eu posso trocar o domínio para um outro, correto? O SSL, ele demora um tempo para ser completamente implementado, mas basta você clicar em Toast, ele vai ficar aqui como ativo, tá vendo? Você vai abrir o site, ele não vai estar 100% ativo, né? Porque SSL ele demora um tempo para realmente ser implementado em qualquer site. Isso funciona para uma hospedagem paga, com domínio comprado, né? De fato, beleza? Você pode trocar aqui qual é o seu servidor para Apache, por exemplo, também fica a seu critério. Qual a versão do PHP, correto? Qual é a database? Isso aqui ajuda para caso você tenha um instalado com vários usuários, você vai e seleciona qual usuário você já quer que inicie. Se tiver 10 usuários, você escolhe o nome de um usuário e esse usuário já vai direto. A versão do WordPress e mostrando se é um multisite ou não. Então, para poder iniciar agora, basta você clicar em abrir ou clicar no painel de administração. Então, você clicando aqui, ó, eu vou dar uma pausa e mostro para vocês. Aí, eu vou mover aqui. Vai mostrar como não seguro. Por que não seguro? Porque não tem SSL instalado ainda. O SSL ainda está rodando. Então o site vai apontar como tivesse apenas HTTP, né? Não suporta HTTPS por enquanto, tá? Então pronto, já entra automaticamente. Ele vem por padrão em inglês, né? Isso aqui veio traduzido por causa do Google Chrome, mas basta você fazer todas as configurações padrões aqui, né? Quem entende de WordPress sabe que é o básico do básico. Você vai fazer as alterações e então fazer seus testes, né? Em relação à configuração do programa, do local, é basicamente isso aí. Eu não quero deixar esse site mais rodando, eu quero parar ele. No momento ele está utilizando as capacidades do seu notebook, né, do seu computador. Então vou parar ele aqui agora. Quando ele terminar, significa que se eu der aqui um restart, recarregar, ele vai dar o erro. Por quê? Porque não está mais rodando, não está mais funcionando. Então agora basta você chegar aqui e decidir o que você quer fazer com ele. Eu tenho 2 sites, eu posso iniciar o que eu quiser. Chegando aqui para iniciar, eu posso clicar em Start ou já posso clicar em um dos dois aqui que já vai automaticamente, tá? Aqui também existem algumas outras informações que são interessantes, ó. Já estava quase esquecendo de falar para vocês. Deixa eu ativar ele aqui para liberar, tá? Vamos lá, em Database você pode gerenciar ele e aqui tem até inclusive o nome, o usuário e a senha do database, tá? Então você vai aqui, se você clicar em Group Admin, né, você vai poder gerenciar tudo isso aqui, sabe? Por exemplo, se você precisar trocar a senha do seu usuário, aí você pode fazer aqui, ó, MD5, troca a senha, inventa uma senha aqui, pá. Enfim,
Isso aqui são opções mais avançadas, né? É basicamente o gerenciador FTP, um gerenciador de arquivos que você tem na hospedagem padrão, paga. E aqui são ferramentas. Essas ferramentas aqui, ela funciona primeiro, essa daqui como e-mail, como se fosse um e-mail profissional. Então, através daquele e-mail que você define aqui em preferências, certo? Esse é o nome do e-mail, você vai definir qual é o nome do e-mail e aqui vai ter todas as configurações que você precisa, receber e-mail, enviar e-mail, tá? Tudo padrão. E também aqui você vai ter já instalado os Live Links. No Live Links aqui no caso você vai fazer login, né? Você vai criar uma conta. Aqui, pronto, vou fazer login com a conta que eu tenho aqui e ele vai me liberar lá o Live Link para esse site ele funcionar online. Assim, o meu computador, a minha máquina, ela funciona de fato como um servidor. Eu não consigo deixar esse site online, por quê? Porque ele vai me criar uma URL, um domínio fictício. Eu posso recriar aqui, olha, tá vendo? Uma URL qualquer. E é necessário que a pessoa tenha acesso a um usuário e uma senha para poder visitar. Então eu não posso deixar isso aqui para poder vender meu produto. Vai servir apenas para alguém testar. Então eu boto aqui cliente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí quando eu coloco em change, significa que o meu site está online. Então eu posso pegar esse link, enviar para meu cliente, pegar esse usuário e essa senha, enviar para o meu cliente e ele vai conseguir acessar o site e aí verificar o que ele tem que verificar. Terminou de verificar, tá tudo certo? Stop. Ninguém vai ver mais nada, fica por isso aí. Pronto. Então é isso. Vídeo simples, um pouco confuso aqui, mas eu acho que já vai ajudar bastante a vocês aí no que vocês precisarem, tá bom? Então fica aí, forte abraço.